Olá pessoal, eu sou Paula Ribeiro e estamos aqui em mais um Benecast, o podcast da Beneficência Portuguesa. A Beneficência Portuguesa que este mês está completando 165 anos. É bom lembrar que nós estamos aqui em ritmo de festa, celebrando aí uma trajetória comprometida com avanços, tecnologia, atendimento humanizado. Benecast, Medicina e Saúde chegando até você. E falando em avanço, hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante: a cardiologia e a inteligência artificial. Um tema que ainda pouco se sabe e hoje nós temos aqui por propósito levar o máximo de informações para você, né? Para poder tirar as dúvidas. E temos aqui o nosso convidado, que é amigo da Beneficência, Dr. Felipe Saccabi, que é cardiologista, gestor em saúde, hoje é coordenador médico do convênio Santa Saúde, que é a segunda maior operadora da Baixada Santista. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, que também é triatleta amador, né? Então fala aí da tecnologia, da cardiologia, porém com essa qualidade também de ser um esportista. E vai estar aqui conosco também nosso presidente Ademir Pestana, para que nós recepcionemos o nosso convidado e a gente possa estar falando sobre esse tema tão interessante, que ainda existe tantas dúvidas, que é a inteligência artificial. Dr. Felipe Saccabi, muito obrigado pela tua presença, nosso amigo, a gente está feliz aqui de poder tê-lo conosco. Obrigado, Paula, pelo honroso convite. É muito legal. Parabéns a você pela iniciativa. Parabéns ao presidente da Beneficência Portuguesa, o Ademir Pestana, meu amigo de longa data. Eu acho que ganha muito a cidade em ter esses focos de conhecimento, são verdadeiras pérolas que devem ser cada vez mais difundidas para a nossa região. Então a gente tem que debater focos relevantes no nosso país que tenham importância para o nosso hospital e para a nossa cidade. Porque eu acho que aí ganha você que está nos assistindo, ganha o hospital e o mais importante, ganha os pacientes. Verdade. É muito bom estar ao lado aí do nosso cardiologista, né? Também da Beneficência Portuguesa, Dr. Felipe, que também é o meu cardiologista, né? Está sempre atento e às vezes eu, como gosto de fazer as minhas caminhadas, pegar minha bike, andar um pouquinho, às vezes eu estou ligando a ele, preocupado, tal, ele sempre me orientando, porque afinal de contas, depois dos 60 anos, nós temos que estar sempre atentos, né? E hoje esse tema aí, né, medicina, inteligência artificial, né? E a gente já veio numa evolução muito grande, né, de medicina por vídeo, né? Um próprio eletro hoje, ele já tem uma capacidade assim, de dar dados assim com mais precisão, né? Enfim, eu falo isso, doutor Felipe, porque a dúvida das pessoas, né? Como é que vai funcionar essa medicina artificial? Ela vai falar assim, não, doutor, não é esse caminho, é esse. Não, doutor, é mais para cá ou mais para lá, ou precisa mudar o equipamento. Como é que seria isso na prática para as pessoas que querem saber sobre inteligência artificial, que é uma curiosidade de todos, né? Mas agora na medicina, né? Como é que isso está chegando para vocês, doutor? Vamos falar sobre esses avanços, né, da inteligência. Olha, eu recebo com muita alegria, né? Porque toda ajuda é bem-vinda, né? O que importa é o paciente ter o melhor atendimento possível. Sem dúvida. A maneira como isso está chegando é travestida de diversas maneiras, né? O primeiro grande estudo, o primeiro grande contato que eu tive com a inteligência artificial foi através do relógio Apple Watch. Esse relógio, ele vem com um aplicativo e esse aplicativo é capaz de determinar a arritmia cardíaca e mandar uma mensagem ao médico que está vinculado à conta daquele paciente. Então você consegue interagir com o paciente de forma precoce, em tratar uma arritmia de forma precoce, em prevenir um AVC e dar uma segurança para o paciente a poder ter uma flexibilidade, a poder viajar, a poder passear. Então você consegue realizar tudo isso daí sem pegar a posição, a ocupação de ninguém. Você consegue ter uma sinergia muito grande
de forças da indústria, do paciente e do médico para agir de forma precoce e para ter um melhor atendimento para as pessoas. Eu acho que isso é o que todo mundo quer. Então, É a segurança, né? é a segurança. Então, essa foi a primeira vez que eu tive contato com a inteligência artificial. E hoje, Paulo, eu aplico isso daí muito no meu consultório. Eu não faço propaganda de relógio, eu não induzo ninguém a comprar nada. Mas, por exemplo, aquela pessoa que tem uma arritmia cardíaca, eu fico muito mais seguro que eu tenho um ajudante, que é a inteligência artificial, Claro, para isso é monitorizar fantástico. aquela pessoa e para me dar dados em tempo real se aquela pessoa tem ou não tem algum evento cardiovascular. Na verdade, não é nem a propaganda, mas acaba ficando dentro dos teus cuidados como cardiologista, né? Super interessante isso. E, doutor Felipe, existe a possibilidade de antecipar diagnósticos e identificar problemas cardíacos precoces ainda em estágio inicial? Bom, existe, Paula. Só fechando um pouquinho o raciocínio, dificilmente nós vamos ver um hospital só com robôs, robô para lá, robô para cá. O ser humano, essa empatia que você tem muito bem, que o seu Ademir tem muito bem, isso não vai ser substituído por inteligência artificial. É impossível você tirar uma essência que Deus te deu. Então, isso não. Agora, falando de acurácias, de melhoria de diagnóstico, sem dúvida, Paulo. Hoje em dia existem sistemas em que você consegue predizer em alguns anos um nódulo na mama, se ele vai virar ou não um câncer. Você consegue tratar de maneira pontual, menos traumática, menos onerosa ao sistema público e ao sistema privado e ao paciente, e você consegue ter um resultado melhor. Então, sim, já existe na medicina hoje, já é aplicado na prática clínica e no nosso país, sistemas que fazem diagnóstico precoce do câncer de mama. Na cardiologia, já citei, você tem alguns relógios, o Samsung tem também, o relógio da Apple tem também, que conseguem fazer esse diagnóstico e conseguem dar uma acurácia se essa pessoa está tendo alguma arritmia ou não. Qual é o impacto disso? Algumas arritmias causam AVC. Então, você, além de controlar a arritmia, você consegue proteger essa pessoa do ponto de vista cardiovascular, de modo que reduza expressivamente o risco de ela ter um AVC. Quanta novidade, hein? Tenho certeza que quem está nos assistindo, boa parte não tinha conhecimento disso. E a nossa ideia é essa, né, verdade. presidente? É De evolução, levarmos né? É conhecimento. um dever da medicina, né? A gente tem o nosso cotidiano, aqueles que não são médicos, né? E a gente não acompanha, mas há uma evolução muito grande. Tá aí a longevidade, né? Cada vez mais as pessoas vivendo mais. Tem pessoas que são contra a medicação, remédios, né? Mas tem remédios que prolongam muito mais a vida dessas pessoas, né? Porque a pessoa, na hora que ela reconhece e reconhece o médico, né? Principalmente o homem é mais difícil, viu, doutor Felipe? Se chegar para ele e falar, você está com um probleminha aí, deu uma arritmia, precisamos... Ele fala, não, eu não, o que é isso, tal, né? Como é mais rápido Aí para ele levar quer- o carro no Aí ele já vai no mecânico do que para ir ao segundo médico, terceiro médico, até ele se conscientizar que realmente ele tem um problema, né? Aí ele tem que confiar no médico, confiar na medicação e seguir a vida dele, né? Mas, doutor Felipe, as pessoas que não são muito afeitas e aí a médico e tal, o homem, por exemplo, né? A mulher, a gente sabe que os problemas cardiovasculares ocorrem depois mais da menopausa, né? Mas o homem não, né? O homem hoje, né? A gente tem conhecimento de jovens aí tendo arritmia, AVC, enfim, tem ocorrido isso. Quais os sinais assim que as pessoas podem sentir, né? Com relação que é um sinal que alguma coisa não está funcionando bem cardiologicamente. O que é isso, né? O básico assim, para as pessoas que estão nos assistindo aí, pense, né? Às vezes a pessoa assiste e fala, já tive isso, mas foi bobagem, foi uma coisinha que eu comia mais, eu não dormi direito, Sim. né? Essas primeiras colocações, né? Olha, seu Ademir, basicamente, o desconforto no peito ou a falta de ar quando se faz uma atividade física, ela remete a ver que tem algum desbalanço no organismo daquela pessoa. Então, se você está nos assistindo e tem dor no peito quando faz uma atividade física,
dor no peito quando vai levar o cachorro dar uma volta na rua, falta de ar quando toma um banho, ou falta de ar quando faz uma atividade física. No banho. O É. banho é um sinal também? Falta de ar é porque o banho, as pessoas que se esforçam muito pouco, elas não deixam tomar banho. Então, o banho é uma atividade que a gente Tem que se movimentar. tem que se movimentar, mesmo para aquela pessoa que está se movimentando muito pouco. Então, isso é muito importante. Então, prestar atenção no nosso organismo. E se você sentir dor no peito em repouso, dor no peito quando faz alguma atividade física, não é que se trata de doença cardiovascular, mas uma das coisas que devem ser consideradas, baseando Merece um cuidado. em uma série de riscos, merece um cuidado, tem que ser olhada, falta de ar. Então, tudo isso deve ser olhado. Olha aí, fica a dica do Dr. Felipe Sakabe para você que está nos assistindo. Então, todo ano a pessoa tem que fazer um check-up, é isso? Dependendo da idade? Olha, senhor Demir, o senhor é gestor público reconhecido bastante aqui na nossa cidade, né? E eu acho que o mais importante é a gente ter essas informações dos pacientes. Quanto mais a gente tiver um banco de dados capaz de alimentar essas informações, quanto está a pressão no ano anterior, no outro ano, Hereditariedade vale muito? a gente consegue saber algumas coisas, como é que vai ser o processo de envelhecimento dessa pessoa. Então a gente consegue saber até como ela vai envelhecer. E talvez esse seja o desafio da inteligência artificial, saber lidar com o envelhecimento, né? Então, pegar essas informações que a gente está discutindo aqui e colocar, olha, esse paciente, ele está com 13/8 agora de pressão, mas ele tem um risco cardiovascular porque o pai dele teve um evento cardiovascular um pouco mais jovem. Talvez, histórico, né? Talvez pegar pelo histórico e entender isso daí seria uma coisa muito importante. Ok. Dentro de um atendimento humanizado, fica a dúvida da robótica. Será que ela vem, em algum momento, substituir os médicos, o atendimento do olho no olho, do acolhimento? Como é que o senhor vê essa questão, o avanço da robótica e o atendimento humanizado, isso que se faz tão necessário? A robótica vem para ajudar ou de repente vem para substituir? Paula, pacientes operados por robô, frente à videolaparoscopia à mão humana, eles têm menos dor. Então não tem uma coisa mais humana do que ter menos dor. Né? Então é inegável o avanço da robótica. Dor é uma coisa que eu não consigo medir, eu não consigo ter um termômetro para marcar um dolorímetro. Mas eu dizer para você que humanizar começa com reduzir a dor do paciente, sim. A tecnologia robótica veio basicamente para humanizar, para retirar dor, para melhorar o pós-operatório. Então isso é muito importante. Agora a gente não pode dizer, por exemplo, que o robô vai assumir uma operação sem que um cirurgião esteja do lado. Isso é praticamente impossível de acontecer. Recentemente nós vimos um cirurgião operando o tórax de uma pessoa a 4.000 metros de distância. E o que a gente estava discutindo há pouco, quem vai ter o benefício disso? Talvez quem estiver numa plataforma de petróleo, talvez quem estiver numa região distante da Amazônia, talvez numa situação de conflito, numa situação de guerra, essas tecnologias podem agregar quem está ali no front. Então, sem dúvida. Diminuir custos. Eu acho que reduzir custos. Então, a robótica veio não só para humanizar, porque retirar dor é humanizar, mas a robótica veio para reduzir gastos, para a gente conseguir tratar mais gente. Então, a robótica e a inteligência artificial veio para melhorar tudo isso. Ela vem para enriquecer o trabalho e me corrija se eu estiver errada, mas a partir do momento em que existe a possibilidade de um diagnóstico precoce, de algo muito mais pontual, mais elaborado, sobra até o tempo deste profissional para dar uma atenção ainda maior para esse paciente. Exato, né? Eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que esse é o futuro, né? E eu acho que a gente tem que usar o robô para atender. Sempre o foco tem que ser o paciente, para atender esse paciente melhor, para reduzir dor, para reduzir o gasto do sistema. Nós vivemos num país em que a gente literalmente vende o almoço para pagar a janta. Então, todo tipo de gasto ele deve ser economizado. Então, por exemplo, se eu fosse gestor público municipal, estadual ou mesmo federal, o que eu ia fazer? Eu ia ter um sistema de inteligência artificial interligado que eu ia saber, eu ia
saber os exames que todas as pessoas fizeram, saber quem são as pessoas que estão com esses exames alterados, e eu ia mandar um agente comunitário falar, senhor, o seu PSA, se fosse aqui no Gonzaga, na Zona Noroeste, eu ia pedir para um agente comunitário, fulano, o seu PSA está alterado, por favor, vá ao seu urologista, o senhor tem que comparecer, porque se esse senhor negligenciar, esse câncer vai aumentar, vai custar mais caro, e todos nós vamos marcar com esse gasto. Então eu acho que a função, a inteligência artificial veio para ajudar na rede privada, mas muito mais na rede pública. Primeiro porque se usa mais rede pública. Segundo porque existe um vazio assistencial na rede pública. Então, a gente estava conversando há pouco, a inteligência artificial vai ajudar no setor privado? Sem dúvida, é inegável. Mas também tem o seu papel relevante no setor público. É interessante, muito interessante o que você está falando, porque, ao contrário de muitos avanços, que vem a pergunta, quando que vai chegar na rede pública esse avanço? O avanço da inteligência artificial atingiu primeiro a rede pública, não é isso, doutor? Isso, e com muito mais impacto, Paula, e com muito mais impacto. Imagina se você tiver um aplicativo que ele sabe a data da pessoa fazer uma mamografia, em que você envia uma mensagem, em que a pessoa envia o laudo ou a imagem e um computador veja se ela tem ou não indicação de passar em consulta com um especialista. Quanto você não vai economizar de dinheiro, quanto você não vai economizar em recurso humano e quanto que você não vai deixar o recurso humano para quem efetivamente precisa. Exatamente. Vai ter que observar as pessoas, né? Não só hoje... como o governo cobra muito bem impostos, né? Declaração, já tem uma inteligência artificial lá que demonstra, olha, esse aqui não está conferindo com o que ele declarou com a outra pessoa que vendeu, e aí a cobrança é diferente e tal. Essa mesma inteligência artificial tem que se direcionar à saúde, principalmente num país como o nosso, né? Que cada estado parece que é um país diferente, né? Então nós temos que seguir alguns caminhos. Mas outra pergunta, doutor Felipe, é saber aqui, assim, de repente, no meu pensamento, né? Oba, vamos lá. Como é que fica, assim, a fé das pessoas, né? Com tanta tecnologia, será que não vai distanciar essas pessoas da fé? Porque às vezes eu vou visitar as pessoas no leito, aí com a Paula, no dia feliz, né? A tarde da beleza, como tem hoje aqui na Beneficência, e a gente vê pessoas que se transformam. E aí a gente fala assim, caramba, acho que essa pessoa se curou pela própria fé, pela própria vontade, né? Como é que o médico vê dessa maneira? E uma outra colocação, por que a gente também não existe tumores malignos no coração? Não existe. Qual é essa proteção do coração que esses tumores não se formam ali? Bom, duas perguntas extremamente relevantes, né? Vamos lá. Já existe documentado que as pessoas que praticam a religiosidade, não é religião, é religiosidade, que é um conjunto de crenças que levam a pessoa a ter um benefício da própria saúde. Pode ser no centro espírita, numa missa, no centro de umbanda, no centro de candomblé. Essas pessoas, elas têm uma atividade cerebral mais intensa e que estimula a você soltar hormônios positivos. Soltando hormônios positivos, seu Ademir, o risco de obesidade ele reduz. A maneira como você lida com informações negativas ela é um pouco diferente. Então eu diria, a ciência e a religiosidade têm que andar de braços dados. Porque eu estudo bastante, mas não existe nada capaz de explicar a complexidade do corpo humano. Nada. Ninguém nunca foi capaz de explicar a complexidade do corpo humano. E a gente deixar de entender que tem alguém acima disso é de um pensamento raso, tão raso emocionalmente que, veja, não cabe. Então, a fé ela é muito importante. Aquele provérbio bíblico que a fé remove montanhas, eu acho que, literalmente, a gente sabe que é muito importante a pessoa ter fé. Em todos os momentos da vida dela. É que a gente tem um péssimo hábito de só procurar Deus no momento de fragilidade. E não é o caminho. A gente tem que procurar Deus o tempo inteiro. E Deus está nas pequenas coisas. Está nos amigos, está no relacionamento com a família, está no pôr do sol, está no nascer do sol,
tá numa ave bonita. E a gente só entende isso quando a gente é privado disso. É muito interessante, né? E infelizmente, né? Porque nós E deveríamos sobre valorizar esses isso o tumores que tempo não todo. se formam aí no coração, vamos dizer assim. Isso não é verdade, né? Não é verdade. Não. A gente Já até, tem bem poucos, a gente até né? teve na Beneficência Portuguesa já um caso de um garoto, já foi até objeto de quando eu estava à frente aqui da instituição levar para um congresso médico, um câncer no coração. Geralmente são cânceres muito raros, mas existe sim tumores malignos, cânceres de coração, em que quando ele aparece são tumores de uma agressividade muito grande. Então, existe uma quantidade muito pequena. Né, no coração, São malformações genéticas. Os cânceres estão caminhando, em alguns casos, para a gente entender, são condições genéticas que geralmente algum estímulo do meio ambiente, uma infecção por vírus, ou estímulo de algum contato com algum agente poluente, de uma medicação, a gente possa desenvolver esses cânceres. Então, tirando alguns cânceres que são claramente ligados pelo cigarro, como o pulmão, claramente ligado à exposição solar, a gente está entendendo que alguns cânceres, se não a maioria dos cânceres, está no nosso DNA. A gente já sabe, a gente já tem uma ideia no nosso DNA quais são os riscos que aquela pessoa vai ter. E talvez a inteligência artificial venha desnudar e facilitar para a gente fazer exames cada vez mais precoce e descobrir cada vez mais rápido os riscos que aquela pessoa corre. Os gatilhos, para você, enquanto médico, no teu dia a dia, os gatilhos, eles têm ordem emocional? Ah, sem dúvida, né, Paulo? Em quanto por cento, doutor? Muito difícil a gente dizer, né? Mas aquela pessoa que leva a vida de um jeito muito carregado, muito a ferro e fogo, que ela não compartilha o perdão, aquela pessoa já está documentado que ela tem níveis tensóricos, níveis de pressão mais alto. Veja, e é inegável que a hipertensão é um fator de risco cardiovascular. Então a maneira como você lida com as suas emoções, é inegável que ela tem íntima relação com o processo de adoecer. Um cara que vive estressado, vive hipertenso. A hipertensão é a principal causa de AVC, de doença do coração, de infarto, de alguns cânceres. Então, veja, a maneira como nós lidamos com a nossa emoção está intimamente ligado com o processo de adoecer. Muito interessante. A qualidade do médico hoje, da nossa entrevista aqui, né? Maravilhoso. Estamos colocando aqui um médico completamente humanizado. mas é um Meu coração amigo, enche né? de A gente alegria. conversa aí de Sobre futebol, tudo. sobre tudo, sobre gestão também, diariamente. Eu queria fazer uma pergunta também, que ainda é uma coisa que a medicina está evoluindo, mas a gente percebe que há pequenos avanços, né? Que é sobre a ablação, né? As pessoas aí que têm uma fibrilação atrial, né? Que são os maiores casos, né? E tem muitas pessoas que têm corrigido esse problema com a ablação. Eu mesmo conheci 2 pessoas que acabaram tendo que fazer 3 vezes. A primeira melhorou um pouco, a segunda, e na terceira conseguiu acertar, doutor Felipe. O senhor é um médico que fala muito sobre isso, acompanha sobre isso. Eu acho que é um assunto importante aí para as pessoas que estão nos assistindo, né? Querer repetir esse programa para ver novamente o que nós estamos comentando aqui. É verdade. Poucas coisas em cardiologia evoluíram tanto quanto a qualidade da ablação. Talvez se a gente tivesse essa conversa 2, 3, 5 anos atrás, a minha posição seria uma. Mas hoje nós já estamos praticamente numa geração de catéteres que conseguem que conseguem resolver a grande maioria dos casos. Uma minoria de casos, são casos antigos, de décadas, que o paciente vai muito bem com a medicação, a gente acaba não mexendo. Mas hoje, uma arritmia mais recente, realmente, para aquele paciente que falha, né? a gente vai no tratamento clínico, falhou no tratamento clínico 1 ou 2 vezes, realmente tem uma tendência a você resolver isso daí com cirurgia, que é uma cirurgia que a gente faz aqui no nosso hospital, que é uma cirurgia segura, com uma cirurgia com baixo índice de complicação e que conseguem ajudar a resolver a vida das pessoas. Que bacana, Que né? bacana. A cardiologia ela é apaixonante, principalmente mais para o homem, né? Que
a sua preocupação maior é o coração mesmo, né? Sim. Cuida do coração que você vai viver bastante tempo. O homem pensa mais nisso. E a próstata, né? Que todos nós teremos problema. Então é um assunto bem relevante, né? Então tá aqui com o Dr. Felipe é sempre muito bom, né? Eu acompanho o Dr. Felipe muito bom. É desde o início aqui. grande prazer. Até quando nós tínhamos o Belém Saúde, tínhamos um plano aqui, o Dr. Felipe já atendia muito, já era 10 nosso, anos, há uma década. cardiologista. Tem uma história né? de amor com a beneficência portuguesa. Eu cresci junto com a Beneficência, né? Foi realmente o hospital que me abriu as portas aqui na cidade, o senhor, foi uma pessoa, o Dr. Marcelo, que me trouxeram para cá e viabilizaram para eu poder exercer a medicina como eu entendo da maneira mais adequada. E pela qualidade do Dr. Felipe, isso muito envaidece a beneficência portuguesa. O Dr. Felipe, né, tão jovem na medicina ainda, o que pensa em novas conquistas, doutor Felipe? Eu sei que se o senhor fosse convidado para ser até um secretário de saúde, você teria todos e plenos conhecimentos para isso, né? Com certeza. Eu não sei se isso encanta o médico, né? Porque Acho que o exercício da gerir a profissão saúde é um uma encanto. coisa, né? E aplicar a saúde é outra, como médico, né? Verdade. O que o Dr. Felipe pensa assim para o futuro, né? Como médico, enfim, que vontades existem, né? Olha, eu posso dizer que eu, como médico, realizei tudo que eu gostaria na minha carreira. Eu alcancei todos os meus sonhos, a medicina me trouxe absolutamente tudo. Que lindo! E ele se emociona, que fantástico! A gente percebe a profundidade da verdade do que ele está falando. Que coisa linda! Mas assim se sente uma grandeza, mas quanto mais estuda, aí Óbvio, volta lá óbvio, Sócrates, óbvio que eu né? sou uma pessoa movida a desafios, né? Claro que um desafio sempre ele é bem-vindo, né? Mas se eu disser que eu almejo o cargo A, B, C ou D, hoje não. Eu estou muito bem no lugar onde eu estou. Estou muito feliz no lugar onde eu estou. Consigo exercer aquilo que eu acredito ser melhor aos pacientes. E eu não almejo nada para daqui 1, 2, 5 anos, não. Eu viver hoje e dar o meu melhor hoje. Daqui a 5, 10 anos, a gente vai pensando, entendendo o momento que está na nossa vida, e aí, conforme chegar esse momento, a oportunidade, chegar algum honroso convite, a gente pensa. Mas no momento, até o final do ano que vem, talvez daqui a 5, 10 anos, eu estou muito feliz e pretendo continuar direcionando a minha carreira exatamente como está agora. Que, olha, dá vontade de aplaudir. É verdade, né? Muito, muito, muito prazer. Eu vou deixar a Paula mesmo fazer a pergunta aí, não sei se já estamos indo para o encerramento. Nós já estamos indo, sim, mas só para a gente fechar, muito, aqui, né? Muito especial, né? E uma pessoa querida nossa. A gente sabe que o que ele fala é real porque a gente conhece. E a gente pode observar que isso é importante as pessoas conhecerem. Além de ser um gestor do Santa Saúde, atende todos os convênios? Não, atendo Santa Saúde e atendo os pacientes privados no meu consultório. Ah, tá. Doutor, dentro da rede pública, a inteligência artificial, ela pode ser atendida ali no Instituto Dante Pazzanese. O Einstein tem um projeto muito grande que mexe com inteligência artificial. Não sei ao certo se eles estão desenvolvendo junto ao setor público. O Dante Pazzanese tem um setor que está cada vez maior de desenvolvimento de inteligência artificial, de consultas online, de plataforma, de algoritmos de desenvolvimento de soluções nesse sentido. Então a gente precisa, Paula, de cada vez mais soluções nesse sentido, sabe? Sem dúvida Porque nenhuma. Não adianta a gente remar contra, não adianta a gente ter uma imagem folclórica de que vai ter robô atendendo no lugar de médico. Aquela pessoa que estudar, que especializar, que tiver aquele algo a mais, ela não vai ser substituída por um robô, por uma máquina, por um aplicativo, não vai. Isso vai ter sempre pessoas por trás desse sistema. Isso força, esse avanço, na verdade, força, de certa forma, os médicos a se aprofundarem cada vez mais no assunto, porque as pessoas vão preferir os que compreendem e trabalham a inteligência artificial, né? Eu acho que é bem por aí. Eu acho que esse é o caminho. Negar a inteligência artificial eu acho que é uma insanidade. Ela é 100% segura?
Olha, nada é 100% seguro em medicina, né? A Tudo você trabalha porcentagem dentro é de uma confiável. margem de erro. Tudo você trabalha dentro de uma margem de erro, né? Talvez o desafio seja a máquina e o ser humano para reduzir mais ainda essa margem de erro. Perfeito. É os dois casados para que possa se ter um Exato. resultado ainda maior. Exato, exato. Desafios da inteligência artificial hoje. Eu acho que o desafio da inteligência artificial é fazer diagnósticos mais precoces e reduzir gasto. Eu acho que esses são os desafios. É a longevidade que eu falo, né? A medicina trabalha para Desafios isso, né? precoces e redução de gasto. A gente não pode agir de uma forma tão romântica de não entender que nós somos um país pobre, nós somos um país que precisamos investir o dinheiro que a gente tem no local certo. Talvez aquela frase lá atrás, que não falta recurso, falta gestão, talvez essa frase cada vez seja mais fácil de aplicar pela inteligência artificial. Um Maravilhoso, grande caminho. Nós temos o maravilhoso. SUS, né? O SUS, o Brasil é um país que, com esse programa, o SUS, né, considera o melhor programa do mundo aí na saúde. É o país, é o único país com mais de 50 milhões de habitantes que tem um sistema de saúde público 100% disponível para a nossa população. Isso é muito importante você falar. Isso é muito importante. Por Isso é isso muito que importante. a gente Nós sempre temos valoriza o alguns SUS. Exato. a né? O gente SUS valoriza tem críticas, o SUS inúmeras porque críticas, o SUS precisa melhorar, mas o Brasil tem um desafio que é muito maior. É um país continental, com 250 milhões de habitantes, que tem que atender todo mundo. Exato. E de cada 10 pessoas, 3, 4 tem convênio. A grande maioria depende do SUS. Depende do SUS e isso aumenta muito mais a E a demanda. gestão do SUS também, né? A gestão do SUS ela é precisa. Ela foi desenvolvida assim de uma forma de tamanho controle que sem a inteligência artificial, né? Mas que não tem como você fazer um procedimento diferente daquilo que determina as instruções, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, do SUS. Você não tem como cobrar a mais nem a menos. Ele é preciso. Ele é um exemplo, inclusive, para os planos de saúde futuramente. Até entendo que o SUS, doutor Felipe, se fosse só aplicado para os idosos e para as crianças, aquelas pessoas que têm as suas atividades, tá? Essas pessoas deveriam ter a previdência privada, nós teríamos um modelo no Brasil que em nenhum lugar do mundo você iria encontrar. Eu acho que seria um grande programa. E o governo participando, né? O governo pagando uma parte para a empresa, através de descontos, o colaborador uma parte e a empresa a outra. E aqueles que não trabalham, os aposentados, usariam do serviço público de saúde. Com certeza é um grande caminho, eu penso, politicamente, para a saúde, né? Por isso que, como é um grande gestor, o doutor Felipe, né, ao nosso lado aqui, tanto é que é o gestor aí do segundo maior plano da Baixada aqui. Vai ser o primeiro, logo, hein? Vai ser o primeiro, hein? Os parceiros que tem será o primeiro, é o que mais cresce. Caminha muito bem administrado. Hoje sendo atendido aqui pela Beneficência Portuguesa aqui também. E nós já estamos caminhando para o final com uma satisfação, aqui, né? uma alegria. Felipe, falamos de plano de saúde, não do é? SUS, né? Aqui, medicina e saúde chegando até aqueles que nos assistem. Há uma evolução constante sobre isso? Cada vez mais os stents vão garantir mais longevidade. Mais longevidade. Qual é o risco da pessoa colocar uma e fechar a artéria no mesmo lugar? Existe esse risco por proliferação de algumas células no interior do stent, existe o risco de um coágulo entupir. Mas cada vez nós temos remédios mais seguros para afinar o sangue durante o processo de infarto, e cada vez mais nós temos medicações mais seguras, stents que já vêm banhados nessas medicações para impedir que aquelas células aderam à borda do stent e aumente o risco de entupir o stent. Falando de precisão, a carótida com a necessidade de um stent, entra a inteligência artificial. Ela tem a condição de repente, mostrar que não haveria necessidade de um stent? Eu acho que sim, Paula, porque o que vai acontecer nesses modelos mais novos de tratamento? O que a gente tem visto? Em casos muito complexos,
A pessoa tem feito uma reconstrução do vaso em 3 dimensões através dessas impressoras mais novas e as técnicas têm sido discutidas. E a gente tem entendido quem são os casos elegíveis e os casos não elegíveis para você colocar o Olha stent, isso. né? Então a gente está cada vez entendendo melhor, porque uma coisa que você olhava por um filme, com a inteligência artificial, com as novas impressoras 3D, você consegue pôr a mão, você consegue entender qual é a dimensão da doença. E uma coisa é você assistir uma determinada situação, outra é você tocar essa determinada situação, né? Então, eu acho que a inteligência artificial vem para fechar exatamente isso, fechar esse ciclo e aprimorar o tratamento cada vez mais. Então, você não tratar quem não precisa e tratar bem quem precisa ser bem tratado. Poxa vida, né? Que fantástico! Quantas boas notícias! É verdade. Doutor Felipe, um filme, hein? Um filme. Qual seria esse filme? Perguntando. Um filme. Sobre inteligência artificial? Um filme. Como um livro, né? Um filme, vamos lá. É Para gente conhecer inspirar, pouquinho, aqui quem está assistindo, conhecer um pouquinho melhor, doutor Felipe. Um ato de coragem, Ato de coragem. do Denzel Washington. Olha aí, Ato de Paulo. coragem, olha aí. Um Até ato tá de passando coragem. o Benecine. É uma história que fala sobre a área da saúde, sobre um pai Vamos que até leva um aqui. filho fazer um transplante no coração nos Estados Unidos e ele passa a sofrer as particularidades de um transplante num país como os Estados Unidos, em que as pessoas olham muito o número e um pouco menos a pessoa, em que eles olham sem humanidade as pessoas, sem humanidade não, com bem menos humanidade que a gente. Então esse é um ato de coragem do Denzel Washington. Eu acho que é um filme que marcou a minha vida. Tem o Patch Adams também, mas eu acho que esses dois são filmes que marcaram a minha vida. O doutor Felipe é um médico diferenciado. Nós não estamos aqui rasgando cedo. São evidências de algo verdadeiro, legítimo. Aquele programa que E que tem faz a que encerrar diferença. E a gente não quer, né? Não quer porque a gente quer explorar um pouquinho mais. Né? 15 minutos vai 2 horas, 3 horas. É verdade. Então, é muito bom estar Doutor aqui. Felipe, conta pra gente. Qual o legado que o doutor Felipe almeja deixar para as pessoas, para essa profissão fascinante, para a cardiologia? Eu acho que, Paula, o fato de eu ser médico não me torna melhor nem pior que ninguém. Eu sou igual. Eu penso exatamente isso. Eu trato as pessoas com igualdade. E eu acho que o legado que eu gostaria de deixar é cada um tratasse o outro como gostaria de ser tratado. Não é o médico, não. É o servidor público de uma repartição, é o investigador numa delegacia de polícia, é o enfermeiro quando vai atender um paciente, é uma pessoa quando vai vender um cachorro quente. Não é nem a mais, nem a menos. É só o justo. Eu acho que isso é o mais importante. Por favor, presidente. Fica aplaudindo. Muito bem, olha, esse diferente aqui, né? Fantástico. Aqui. Nós já estamos, infelizmente, Não, mas a dica do encerrando. filme, né? Nós temos o Benecine, né? São filmes Patch Adams motivacionais. é um filme tal. muito bonito. Olha, vai ficar a dica aí, fiquei já curioso. Fiquei curiosa desse também. filme, Que o assistir esse Benecine, doutor, é um dos projetos de humanização aqui da Beneficência Portuguesa, um dos últimos, inclusive, que nós demos início, que traz ali ao paciente, são filmes selecionados, e eles trazem ao paciente uma mensagem de superação. E ao final desse filme, nós contextualizamos essa mensagem, aplicamos essa mensagem para que ele possa ali estar estimulado a continuar vencendo. E tem tido um resultado fantástico, tem nos alegrado muito o coração. Então, este filme aqui já Vocês está estão na de agulha. parabéns nessa questão de trazer essa parte da humanização. Eu acho que a música também que vocês fazem já há algum tempo no hospital é uma coisa muito importante. Eu acho que essa parte da arte tem um papel muito importante, né? A arte, ela é um analgésico também, talvez tão potente quanto uma Novalgina, quanto uma dipirona. Ela acaricia a alma, né? E não tem como negar que esse tipo de coisa não tem impacto na vida, na saúde, Sim. na doença dos pacientes, Com né? certeza. Então eu acho que isso daí é aquela medicina que não está no livro. Não está no livro. O filme, a música, o cheiro, isso não está no filme. Mas isso eu não tenho a menor dúvida que isso tem que estar na formação dos jovens médicos daqui para frente. Olha lá.
Fica aí a mensagem e nós chegamos ao fim com dor no coração, porque realmente o bate-papo aqui está Meu coração sensacional. não dói, né? Dói. Não dói? Dói. Será que dói? Fica aí a pergunta. Mas nós queremos agradecer aqui essa presença fantástica. São seres humanos iluminados e muito esclarecimento. Essa questão da inteligência artificial ainda tem muitas dúvidas a serem esclarecidas. Nós poderíamos falar muito mais avanços acerca dessa ferramenta. Quero agradecer aqui a presença do seu Ademir Pestana também, sempre aqui com a gente, nesse bate-bola aqui sensacional. Benecast, Medicina e Saúde, chegando até você. Até a próxima, se Deus quiser.